Bom, tudo certo com vocês? Tudo bacana? Hoje eu quero falar um pouco sobre diversidade cultural. E para falar sobre diversidade cultural, eu acho que é bacana a gente ter duas visões, não é? Dentro do que a gente chama aí de Brasil e acaba diferenciando que é a América Hispânica, mas na verdade o Brasil estaria incluso aí, né? Incluído nessa vasto continente que é a América Latina. E pensando em diversidade cultural, o termo América Latina já traz uma grande diversidade que a gente pode ver de uma maneira macro, né, por cima entre as identidades nacionais, em que o Brasil, tanto o Brasil, Peru, México, Argentina, Uruguai, têm suas especificidades culturais distintas, não é mesmo? Só que o que acontece? Nós temos, dentro da América Latina, questões que são parecidas, são próximas e que podem aí trazer um entendimento muito maior entre o que somos nós, brasileiros, e o que são os países que estão ao nosso redor. Claro, não estou dizendo só os que fazem fronteira, eu estou dizendo também sobre os outros povos, certo? México não faz fronteira, Cuba não faz fronteira, mas são países que têm características históricas parecidas com o Brasil. Por exemplo, se eu utilizar o exemplo de Cuba, nós temos as músicas afro-cubanas que se igualam aí muito às músicas brasileiras, afro-brasileiras, né, que nasceram do povo que veio aí de uma história de escravização muito forte, que é, por exemplo, o samba e entre outros estilos que se assemelham muito a estilos caribenhos, certo? De músicas caribenhas. E quando a gente pensa nos conflitos que nós temos aí, é muito interessante, porque por mais que hajam essas eh, similaridades, nós vemos que dentro, tanto do Brasil, não há um entendimento de que nós nos identificamos desta forma. Então, há aí um conflito com esses países próximos, como se não houvesse um interesse, uma vontade de conhecer estes países que, por si só, fazem parte do nosso histórico e da nossa cultura latino-americana, né? Entendendo de uma forma macro, né? Não pensando numa cultura brasileira e numa cultura entre as nações. Então, pensando assim, eu acho que é legal pensar numa coisa que é a relação com o ambiente, né? É uma coisa que eu vejo, que eu vi, que eu vivenciei no Peru, que é essa questão de você valorizar a cultura, né? Eu acho que esse é um bom exemplo de um choque cultural, que é você valorizar o meio ambiente, você valorizar a natureza, né? A gente vê se você for, se as pessoas forem aí para o Peru, países andinos, vamos dizer assim, você vai ver uma grande valorização, um grande respeito à natureza. Um respeito que leva a que a higiene pessoal seja menos importante para eles do que é para a gente, do que a natureza. Então, para nós brasileiros, não importa se a gente está usando copo plástico, se a gente está usando papel higiênico adoidado. Isso não importa se a gente está cuidando da nossa higiene. O mais importante é a nossa higiene. Já para esses povos andinos, né, pensando no Peru, Equador, Colômbia, uma parte da Colômbia, o que é mais importante é o respeito à natureza, né? E eu trago essa questão pensando no Mictlán, também, que é um mito mexicano, que é um mito que traz a origem do Dia dos Mortos mexicana, que é justamente você
pensar, você trazer que o respeito à natureza faz você ter que pagar depois da morte por uma. Então, por isso, quando você maltrata um animal, seja qual for, você não vai passar para o Mictlano, você vai ficar um tempo pagando pelo que você fez. Então, para você ver, tem-se aí uma alta valorização da natureza, que é algo que nós temos aqui dos nossos povos indígenas, mas que não está na nossa cultura. Então, o que eu quero dizer do choque cultural é que dentro de um hospital que eu vivenciei, muitas vezes nós brasileiros vamos pensar: ah, não, eles são anti-higiênicos. Mas a gente não vê o por dentro, essa questão cultural que eu estou comentando, que é, não, eles não são anti-higiênicos, eles têm a higiene deles a partir de uma questão cultural, social e até de explicações de mitos. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente vê dentro aí dessa proposta, né, desses conflitos que ocorrem dentro você vê, são países que fazem fronteira, o Peru e o Brasil, e que tem essa diferença que causam choque, né? Assusta você ver uma pessoa enfiando uma agulha em você, por exemplo, que não é uma agulha dessas que a gente tem aqui, que é aquelas agulhas totalmente esterilizada, totalmente fechada. Não, é aquelas agulhas antigas mesmo, não tá nem aí, tá pondo. Por quê? Porque o importante não é você coisas descartáveis agridem o meio ambiente e a natureza. Então, usar o mínimo de coisas descartáveis é, é uma cultura que está do nosso lado e que a gente não leva. E às vezes, muitas vezes, a gente acaba valorizando esse tipo de cultura, por exemplo, da Europa, e não vê as daqui, né? Que estão do nosso lado. Então, é, então, pensando nisso, o choque se deu justamente com a gente achar isso, que é, ah, não, é totalmente higiênico, como pode um hospital ser desse jeito? Aí tá esse conflito aí, né, dessa situação. É, então, pensando em um desequilíbrio, né, e ameaça a alguns grupos sociais, né, que é o que eu tenho que trazer, é, trazer aqui. Dentro do Brasil, eu acho que é legal, já que eu estou falando de povos indígenas, eu acho que é legal, porque dentro do Brasil a gente vê um desequilíbrio nesse sentido, que é diferente do que acontece no Peru, no Equador. Eu trago nas minhas aulas de espanhol a questão de que dentro do Equador, por exemplo, os povos indígenas eles são os líderes dos protestos sociais dentro do Equador. No Brasil, a gente a gente tem uma ameaça aos povos indígenas. Os povos indígenas, eles são, talvez por uma questão histórica, por uma questão social e política desses povos, aqui no Brasil a gente traz uma questão de que eles são muito mais ameaçados por outros grupos sociais, como a exemplo dos Yanomami, que são que estão, né, que são muito atacados, foram atacados também há 4 anos atrás pelos pelo garimpo e que fez com que esses povos sofressem muito mais, que são coisas que a gente, pelo menos vendo dessa forma por cima, a gente não vê tanto lá fora, né? Nesses outros países vizinhos. Os povos Mapuche, por exemplo, que são do sul ali do Chile, na Araucânia, são povos que sofrem, né, com racismo, com as mesmas coisas, mas não com a possibilidade de uma destruição social, uma destruição dessa cultura, uma destruição desse povo. Isso não há esse contexto dentro desses outros países. Então, pensando nessa forma, né, de lidar, a gente vê
que talvez seja uma questão de que os povos, eu sempre falo, né, os povos que a Hispano-América, que os espanhóis se ligaram, são muito diferentes, contextualizando, do que os povos daqui, né? Os povos daqui, por exemplo, o único povo que a gente pode pensar que é um povo assim que teve uma característica parecida com uma sociedade, mas nem tanto como uma sociedade império que dominou outros povos, né? Pensando no Federico Navarrete, um historiador mexicano, que eles dominaram, né? A gente tem na história da América dominações, né? De povos próprios, indígenas, sobre povos indígenas. Os incas fizeram isso, os maias fizeram isso. Dentro do Brasil, talvez os Guarani. Mas os Guarani, eles não fizeram o mesmo que fez os espanhóis com os povos, né? Que é o que o Navarrete diz, né? Os incas fizeram o mesmo, eles destruíram povos, que é o que o brasileiro está fazendo com esses povos. Yanomami, agora, né? Caiová e por aí vai. Então, a gente tem um contexto histórico em que os portugueses, os brasileiros, nós, né? Estamos tornando, fazendo, nós que contextualizamos a ameaça a esses povos. Porque antes da nossa chegada, esses povos não tinham essa ameaça cultural. Não tiveram. Já os povos que vivem na América Hispânica, por exemplo, um grande exemplo disso são os Mapuche, né? Que é um povo que culturalmente é guerreiro. Até o casamento deles é de guerra, né? É uma simulação de, é, de uma luta, de uma briga, né? Que é a captura da mulher amada. Então tem uma captura, tem um fingimento de batalha. Então, para você ver, o próprio casamento é dessa forma. Então, é uma cultura que lutou contra os Incas, conseguiu lutar contra os Incas e até hoje luta contra o povo chileno. Né? Então, para você ver, o contexto é muito diferente. Né? O contexto social, o contexto é muito diferente. E aí, o que torna os povos, não torna os povos brasileiros, os povos indígenas brasileiros, piores ou melhores que esses povos da América Hispânica. Não, os tornam mais vulneráveis a isso, porque eles não têm essa cultura, né? Os guaranis, que eu usei como exemplo, também não tinham essa cultura de guerra, essa cultura de batalha. Tinha uma cultura de ser nômade, mas aí é outra coisa, que é por isso que eles se misturaram com outros grupos indígenas. Mas mesmo assim, você não tem dentro da América portuguesa povos historicamente tiveram que lutar. Né? A gente até vê, até hoje em dia, às vezes tem história de povos que a gente descobre dentro da Amazônia, no Brasil, em território brasileiro. Então, são povos que não tiveram contato com outros povos antes dos brasileiros ou dos portugueses. Então, como que esses povos vão saber, né, como lidar ou saber como atuar, né, contra essas pessoas? Isso não deslegitima a luta indígena e também não deslegitima a, a destruição que se dá, né, as ameaças que sofrem esses povos. Né? Então, eu acho que isso é, é importante. Então, eu acho que eu falei aqui, né, para vocês de choque cultural, que é a questão de você se observar esses conflitos, né, da cultura andina dentro, que a gente não tem tanta influência, pelo menos aqui em São Paulo, né, que eu sou de São Paulo, essa influência indígena, né, cultural, e por mais que tenham nomes indígenas nos bairros, em ruas e tudo mais, nós não temos, né, essa mesma vivência cultural indígena entranhada na nossa cultura aqui de São Paulo, pelo menos, né? Tô falando da minha realidade cultural. E pensando também nessas questões, né? A gente tem a questão da dominação cultural, né? Acho que é outro contexto aí, outro conceito que a gente precisa
essa dominação, né? E a questão dessa diversidade cultural que é trazida por essa questão. E também acho que é legal pensar numa decolonialidade. Eu acho que do Walter Mignolo, eu acho que aí a gente tem essa decolonialidade como uma luta desses povos, não só como uma luta desses povos indígenas, né, mas também como uma forma de mostrar a, ao, a nós, né, brasileiros, ao povo americano, pensando em todo esse povo, que nós podemos criar o que é nosso. Nós podemos ter uma identidade nossa, cultural. E que as questões sociais, políticas, econômicas, históricas, que vêm de nós, da Europa para nós, não devem ser copiadas ou tidas como desculpa, né? Muitas vezes as identidades nacionalistas, as independências, são tidas como, foi influência da Revolução Francesa, como se fossem os franceses, que é o que o Walter Mignolo fala, né? Como se os franceses tivessem feito essa independência. Não, né? Eles fizeram essa independência e, ao mesmo tempo, nós criamos a nossa independência, né? O que o Simão Bolívar tentou ensinar para nós, que é isso de ir para a Europa, aprender e trazer os conhecimentos para a realidade da nossa vivência, que é o que eu estou trazendo desde o início dessa aula, que é a realidade da nossa vivência, mas, claro, pensando em contextos, em pensamentos, em conceitos que vêm de fora, né? Então, pensar nessa decolonialidade é talvez valorizar os diferentes modos de vida da própria América e, ao mesmo tempo, ver que há conflitos aqui dentro e que devem ser observados e tratados, né, como tais. E que são pontos importantes, né? Acho que a aula é mais ou menos isso que eu gostaria aí de trazer. Tá? Então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre as diversidades culturais, sobre as questões culturais dentro. No meu sentido, eu falei da América e do Brasil, então, uma questão nacionalista e regionalista, né? Mas existem questões globais e por aí vai. Mas eu acho que é legal ter esse recorte que eu dei aqui nessa minha aula. Tá legal? Então, brigadão, grande abraço aí e até a próxima aula.